gostaria de saber se beber é pecado, porque Jesus bebeu vinho. Podemos beber bebida alcoólica sem pecarmos? Como é que fica isso daí, professor? Jesus então bebeu vinho, o vinho alcoólico? Como é que é isso? Eu vou começar respondendo pela segunda parte da pergunta, Tito. Será que Jesus bebeu o vinho alcoólico? Quando nós lemos lá em João capítulo 2 que Cristo transformou a água em vinho, muitos de nós, ao lermos a Bíblia, temos a impressão de que Cristo ali transformou aquela bebida em bebida alcoólica. Mas isso não podemos conceber biblicamente. Por quê? Por causa de Abacuque, capítulo 2, verso 15. É um pequeno livro ali no Antigo Testamento e eu vou ler para você. Abacuque, capítulo 2, verso 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Aqui em Abacuque há uma maldição para aqueles que dão bebidas alcoólicas a outras pessoas. Se Cristo tivesse transformado a água em vinho alcoólico em João capítulo 2, Cristo estaria caindo na maldição de Abacuque 2,15. Consequentemente, Cristo seria um pecador e não poderia ser o nosso Salvador. O detalhe aqui na Bíblia, a palavra vinho, ela é usada tanto para se referir ao vinho alcoólico quanto ao puro suco da uva. E quando nós entendemos isso, fica mais fácil de compreendermos os textos em que é mencionado o termo vinho. Eu vou ler, Tito, um texto que mostra o termo vinho com o significado de vinho alcoólico e um outro texto que usa o termo vinho para se referir apenas ao puro suco da uva. Foi esse suco da uva, que Jesus transformou lá a água em vinho naquele casamento mencionado em João capítulo 2. O texto que menciona, por exemplo, o vinho alcoólico, um dos muitos que existem, é Provérbios capítulo 23, a partir do verso 29. Provérbios 23, do verso 29 em diante. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causas e para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Aqui não se refere ao puro suco da uva, porque quando você toma o puro suco da uva, você não fica com os olhos vermelhos. Aqui está se referindo ao vinho alcoólico. E olha o que mais a Bíblia diz no verso 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho. Se não é nem para olhar, isso significa que eu não devo nem bebê-lo socialmente. Por quê? Porque nenhum alcoólatra, Tito, começa a beber para ser alcoólatra. É verdade. Toda pessoa começa a beber socialmente. Então, o mais prudente é não beber em hipótese alguma bebidas alcoólicas. E aqui Salomão continua falando, em Provérbios capítulo 20, verso 1, por exemplo, ele afirma que todos aqueles que são vencidos pelo vinho não são sábios. Em Efésios 5,18, o apóstolo Paulo afirma que nós devemos nos encher do Espírito Santo e não de bebidas alcoólicas. Então é um pecado sim usar a bebida alcoólica, por quê? Porque o mandamento lá em Êxodo 20, não matarás, ele não se refere apenas a você matar alguém, mas você matar a si mesmo. E quando você usa bebidas alcoólicas, você está destruindo o seu organismo, especialmente o fígado e células nervosas, os neurônios, que não se recuperam mais. Então, ao destruir o seu corpo e a sua mente, você está ofendendo ao Espírito Santo, porque de acordo com 1 Coríntios 3, 16 e 17, o corpo do ser humano é o santuário do Espírito Santo, e se nós destruirmos esse santuário, nós seremos destruídos em consequência. Então a palavra vinho, referindo-se ao vinho alcoólico, é totalmente condenado pela Bíblia. Mas a Bíblia usa o termo vinho em referência ao puro suco da uva, em Isaías 65, verso 8. E este vinho nós podemos usar, o puro suco da uva. Eu vou ler esse texto. Okay. Assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos e não os destruirei a todos. Vocês perceberam que este vinho aqui não está numa garrafa fermentando? Aonde que ele está? Num cacho de uvas.
Então, o vinho que a Bíblia aprova nós usarmos é o puro suco da uva. E foi esse que Jesus transformou a água em puro suco da uva. Exatamente, Tito, exatamente. Como criador do ser humano e o criador do cérebro humano, Cristo sabia muito bem que o álcool traz danos irreversíveis muitas vezes aos cérebros, aos neurônios e especialmente ao fígado também.